Se você parar para me ouvir, eu posso ajudar você. Preste atenção nisso aqui. Aquilo que aconteceu com os egípcios é um retrato do que precisa acontecer com todo o povo de Deus. Aquilo aconteceu literalmente, mas aquilo é uma figura. Do que eu estou falando? Da pobreza para a riqueza. Uma travessia poderosa. Do anonimato para alguém conhecido mundialmente. Então, qualquer pessoa que se interessar pelas coisas de Deus, que parar para entender o investimento que Deus fez, o propósito de Deus, e se assumir como instrumento, essa pessoa atrai nada mais, nada menos do que o poder de Deus, podemos chamar também a energia de Deus, para ir naquele propósito. Aí eu te pergunto, alguém poderá vencer a Deus? Jamais alguém vencerá a Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés era um homem como eu e como você. Tinha suas limitações, tinha suas fraquezas. Tanto é que ele disse: Deus, o Senhor não está errado no meu envio, porque nem falar direito eu sei. Estava mostrando suas fraquezas. E Deus disse: por acaso, não foi eu que fiz tua boca? Será que eu não sei consertar? Mas ele não parou por aí. Ele disse: Deus, e quando eu chegar lá, tanto com o povo de Israel, como também diante de Faraó, que eles perguntar quem me enviou a vós outro, o que é que eu direi? Olha a resposta de Deus: diga, eu sou. O que é que essa palavra de fato está dizendo? Essa palavra está sugerindo o seguinte: vá lá e assuma o meu lugar como se fosse eu. Na minha ausência você responde. Se ele perguntar porventura quem responde, quem é o responsável, quem é o todo-poderoso que acha que vai tirar o povo do Egito, eu sou. Essa palavra, ela não foi só para Moisés. Em qualquer geração que alguém parar para ouvir a Deus e se posicionar em propósito da libertação do povo, esse mesmo Deus, esse mesmo poder agirá a teu favor. Tanto é que em Salmo 82, o próprio Deus afirmou e disse: vós sois deuses. Ou seja, vocês são capazes de realizar qualquer obra semelhante a mim mesmo. Deus não estava falando que nós, no nosso ser original, como ser humano, nascido de um homem e de uma mulher, do nosso pai e da minha mãe, teríamos essa capacidade extraordinária. Não, não é isso. Mas a partir do momento que nós se vestimos com o poder de Deus, em prol do propósito de Deus, Deus, se funde em nós e nós seremos Deus. É a própria palavra de Deus que disse. Então veja só, é isso que você precisa se assumir. Você também pode fazer essa travessia da pobreza para a vitória, do anonimato para o sucesso. Isso não é uma brincadeira, isso é um propósito que está vivo até hoje. Enquanto Jesus não vier, esse propósito está como uma oportunidade. Você pode, olha Tiago falando: não sabeis que Deus escolheu os pobres deste mundo para tornar ele rico na fé. Preste atenção uma coisa. Um dos propósitos que nós estamos trabalhando é fazer você entender que você não precisa de muito para começar. Não, porque independe o que você tem agora. Se você tiver uma pena, Moisés tinha um cajado. Solta esse cajado, Moisés. Deus, ele soltou o cajado se transformou em quê? Em uma cobra. Mas não era uma cobra comum. Diante dos mágicos de Faraó, eles também soltaram cobras, mas a cobra de Moisés devorou a cobra ou as cobras dos egípcios de Faraó. Quando você assume um chamado, a força de Deus, a energia de Deus se concentrará em prol daquele chamado. Uma pena se torna uma arma potente. Moisés foi um cajado. A questão está aqui. A maioria das pessoas querem fazer algo, eles dizem que é para Deus, mas de fato não é para Deus. Primeiramente, eles não conhecem o propósito original de Deus. E em muitos casos, as pessoas querem resolver os seus problemas. Eles não entenderam. Deus, ele não vai se interessar por qualquer pessoa que de uma forma egoísta quer apenas pensar em si. Tanto o Salmo 82, como no caso do envio de Moisés, o alvo era salvar pessoas. Inclusive Deus disse: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi como os egípcios maltratam o meu povo. Aquele poder que Deus delegou para Moisés, que está disponível hoje, tem um propósito: libertar o povo. Agora, vamos entender com mais clareza sobre esse assunto.
Aquele povo tinha vivido 400 e tantos anos, construindo ou consolidando um espírito inferior, porque todos eles sabiam que o Todo-Poderoso ali era Faraó, o Deus apenas na lembrança. Infelizmente, como muitas pessoas hoje, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, eles falam do histórico de Deus, mas eles não manifestam Deus. O que Deus quer agora, está convocando pessoas, é para manifestar Deus, assim como Moisés. Então o povo estava ali, esta era a certeza. Então o espírito daquele povo estava destruído, o povo se sentia inferior, coitadinho, miserável. Então eram os mais pobres dos pobres, eles eram a escória dos egípcios. Por outro lado, aquela identidade que deveria estar em Deus, estava em Faraó, e que deveria estar no povo de Deus, o povo da promessa, aquele povo que recebeu a herança dirigida a Abraão, aquela identidade estava nos egípcios. Os egípcios faziam o que queria com o povo de Deus. É a mesma coisa hoje. Tem tanta pessoa que está ganhando tanto dinheiro, e essas pessoas ganham dinheiro para fortalecer o sistema, para enriquecer o sistema, para aumentar o poder destrutivo, para consumir naquilo que não é vida, para consumir o seu dinheiro e fortalecendo assim o comércio da morte. Enquanto homem sério como você, mulher séria, que não tinha entendido, está embaixo, a certeza que tem é que o mundo é grande, que o mundo é poderoso, o Egito é poderoso, Faraó é poderoso. Rapaz, é tão fácil destruir. Vamos, repito, pare, me ouça. Você pode também fazer essa travessia gloriosa da pobreza para a vitória. Preste atenção. Existem vários faraós na nossa geração. E Deus está chamando, convocando pessoas simples como você, como eu, como Moisés. Entende? Agora preste atenção nisso aqui. Você precisa focar a libertação do povo. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés, ao ir diante de Faraó, que falou para Faraó, olha o que Faraó disse: quem é esse Deus? Você não conhece esse Deus? Por que razão faria isto? Não sei nem quem é esse homem. Então, observa que Faraó não só conhecia Deus, se conhecia, debochava, como não tinha o menor respeito, nem por Deus, nem pelo povo, porque ele batia aquele povo, destruía, fazia o que queria com aquele povo. Ah, Lá vai Deus, começou a fazer os milagres. Lá vai Deus, através de Moisés, com bastão, que você também pode fazer, para impor respeito, começou a fazer milagre. Para o povo de Deus era milagre, para eles era praga. Primeiramente tocou o cajado nos rios, que se transformou, ou no rio, que se transformou em sangue. Era uma forma de Deus dizer para você: Faraó, eu vim fazer justiça, eu vim vingar você. Você matou durante 400 anos o povo da promessa, o meu primogênito. Essa terra está banhada de sangue, e sangue de inocente não fica impune. Faraó, vou te dar só um exemplo. Vai se arrepender? Não vai mudar de ideia não? Não vai reconhecer que eu sou o Todo-Poderoso e que eu disse para esse povo que os inimigos dele se curvariam diante dele, porque eu disse, Faraó, que eu daria os inimigos desse povo curvarem diante dele. Você vai teimar? Então, tô tocando aqui nas águas, transformando ela em sangue, para você entender que vai ser derramado sangue aqui. Você se arrepender, ainda é tempo de evitar. Mas Faraó não se arrependeu. Sabe o que fez? Chamou os mágicos. E os mágicos fizeram o mesmo. Hoje tem um monte de mágico por aí. Pessoas que às vezes estão até em nome de Deus, achando que está trabalhando para Deus. Mas o que eles de fato estão trabalhando é querer tirar a glória de Deus. Ou seja, não deixar construir a figura de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus que realiza milagre. Afinal, eu também posso realizar, os mágicos também podem. Pode, muito bem. Realizaram a imitação do milagre. Aí Deus mandou soprar, tocar no pó da terra, criou piolho. O Faraó também mandou chamar os mágicos vieram, também transformaram em piolho. Só que não souberam tirar os piolhos. E ali você vê, na terceira praga, os mágicos começaram a entender. E foram os primeiros que disseram para Faraó: Faraó, nós estamos lutando contra Deus, não vamos continuar nessa luta, não vai acabar bem, Faraó, vamos parar. Ali o país estava começando a ser destruído, vai entendendo, tudo por causa que Faraó, ou seja, que Moisés se assumiu, para te entender que é a mesma coisa. Homens que estão ganhando rios de dinheiro,
astros. Ele simplesmente ignora a palavra. Deus diz para que não haja e nem ninguém adore a ídolo. Eles têm isso como, sabe, uma coisa tão simples, debocha de Deus. E se nós falar isso, nós somos um povo desajuizado, né? Somos nós que não temos noção, que somos atrasados. Para eles, essa ideia de não criar ídolo, para nós, eles pensam, nós somos uns abirobados, digamos assim. Preste atenção. Quando você começar a se assumir, esses faraós que estão com o nosso ouro, com a nossa prata, com o nosso dinheiro, com o nosso status, que não servem o nosso Deus, eles começarão a se curvar diante de nós. O primeiro grupo que se curvaram foram os mágicos. Mas não parou por aí, você sabe da história. Na medida que os milagres, acontecendo milagre, o povo de Deus, para os egípcios, era desgraça, era praga, começaram a assolar. Veio a praga dos gafanhotos, veio as pragas das moscas, das rãs, foi vindo praga dos tumores, e cada uma delas, o faraó ia resistindo, o poder de Deus ia aumentando, porque tinha um propósito. E o primeiro dos propósitos foi alcançado. Deus tinha dito para Moisés, que já tinha dito para Abraão, e Deus tinha dito para Moisés que Deus ia fazer com que o faraó desse o ouro dessa prata, rapaz. Olha aí. Moisés tinha dito, Deus tinha dito, eu vou dar graça para o meu povo, ou seja, eu vou fazer com que o meu povo seja respeitado. E uma vez que os egípcios vê que não é bom negócio lutar, guerrear contra vocês, para se ver livre de vocês, no caso deles ia sair literalmente, eles vão dar tudo que eles têm, foi o que aconteceu. Eles deram ouro, deram prata para o povo de Deus. Mas na verdade ali era Deus cobrando. Enquanto aquele povo não pertencia a Deus, não dava ouvido para Deus, os egípcios estavam com suas riquezas. A terra prometida estava com Jebuseu, com os fariseus. Hoje nosso dinheiro, o nosso status, a nossa posição estão com outros. Mas se você parar para ouvir a Deus e tomar a causa de Deus, o partido de Deus, Deus obrigará esse povo a trazer para você ouro e prata. Salmo 105 afirma muito categoricamente: e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um enfermo sequer, ou um inválido sequer. Mas ainda faltava uma praga. Deus mandou o povo fazer. Deus mandou que Moisés avisasse o povo matar um cordeiro, cordeiro que aponta para Jesus, matar o cordeiro, como foi pedido. Pegou o sangue do cordeiro, colocou na casa. Tá? Hoje essa casa somos nós somos templo, casa, nós somos casa e morada do Espírito Santo. Quando você lê na Bíblia que a glória da segunda casa é maior do que da primeira, não está falando apenas de templo. Porque Jesus disse, eu derrubarei este templo em 3 dias e levantarei em 3 dias. Eles não entenderam, estava falando da desconstrução dessa ideia de templo físico, de templo que não é vivo. E falando, quando Jesus ressuscitou, levantou um novo tabernáculo, que somos nós. Agora nós somos casa e morada do Espírito Santo, se nós temos Deus, que é isso que o Salmo 82 está dizendo. Se nós cremos em Deus, nós somos deuses, porque temos o Espírito de Deus, temos onde está a energia de Deus, onde está a inteligência de Deus que irá nos direcionar. Então, Deus disse, diga para o povo matar o cordeiro, e pegar do cordeiro e colocar na porta. Assim eles fizeram, pegaram o cordeiro, colocaram na porta o sangue de Jesus. Nós colocamos em nossa porta porque à meia-noite iria passar o anjo da morte. Preste atenção, se os egípcios não tivessem passado sangue em sua casa, assim como Deus matou cada primogênito do Egito, ele era obrigado também a matar os primogênitos do povo de Deus. Deus precisava matar os primogênitos porque o faraó tinha matado o primogênito de Deus. E agora era a vingança. Por isso, a primeira praga foi o sangue. Enquanto nós não estamos em aliança com Deus, através de Cristo, que lá foi através do Cordeiro, nós fazemos corpo com o mundo, com o sistema. As pragas que Deus mandar para o mundo irá nos alcançar. Propósito, lá você vê, todas as pragas de piolhos, de treva, de tumores, era só para os egípcios, no território ou nos locais
no bairro, digamos assim, que estava o povo de Deus, não entrava praga. Preste atenção. Preste atenção uma coisa. Muitas dessas pragas que acontecem em nossos dias é a vingança de Deus. Mas não tema, disse Deus várias vezes, não tema, eu sou contigo. Quando uma pessoa está em aliança, essas pragas respeita. Quando você vê uma praga que não respeita o povo de Deus, é proveniente do diabo. Essas se saberão, porque quando uma pessoa com autoridade ora, elas cessam. Quando você orar por uma praga, por uma coisa que está acontecendo, que ela não cessar, pode ter certeza, ela é proveniente de Deus. Ela é a vingança de Deus para o justo, para os injustos, resposta de algum justo da terra. Porém, neste caso, essa praga que é ordenada por Deus, ela não afeta, ela não atinge o povo de Deus. Ela não pode atingir o povo de Deus. Por isso que você deve estar em aliança. O povo fizeram aliança através do cordeiro que aponta para Jesus. À meia-noite, o anjo passou e matou em cada egípcio, na casa de cada egípcio, os seus primogênitos, incluindo desde Faraó até o homem mais simples. Aqui também tem uma profecia. Esse mesmo anjo irá vir, irá assolar. Agora não é só os primogênitos, é todos que não estejam em aliança com Deus. E vai acontecer à meia-noite, ou seja, quando as pessoas estiverem entretidas, adormecidas, dormindo. Por isso que a Bíblia usa os pregadores das últimas horas como o grito da meia-noite, porque a noiva estava dormindo. Para acordar, você vê lá na parábola que Jesus contou que apenas 5 das 10 virgens acordaram. Então, para se cumprir a meia-noite, passou, o anjo matou em cada casa um. E agora o povo foi atravessar o mar. E agora o povo partiu para o propósito. Ao chegar diante do mar, o mar se abriu. Aqui eu sempre pontuo. Motivação apenas não é o suficiente. Você e suas motivações nem de longe conseguem abrir o mar. Por isso eu volto lá para o ponto. Quando você toma partido na causa de Deus, mesmo que você tenha um cajado, esse cajado tem o poder de Deus. Você vai atrair o poder de Deus, a energia de Deus para teus negócios, para teu ministério, para aquilo que Deus vai te usar, que não significa apenas ser um pregador, ser um pastor. Deus dá dons diferentes para atingir pessoas diferentes, para infiltrar você em áreas diferentes. A questão é aonde você está, Deus estar ali, eu sou, estar ali através de você. Se há um cajado em tuas mãos, na hora que aparecer mares, toque esse mar. Observe que foi isso que Deus disse. Porque clama a mim, Moisés, o que tu tem na mão, tu não já provou, Moisés, que tem um poder? Toca o cajado nas águas. Moisés tocou o cajado, o mar se abriu, o povo passou e agora vem Faraó, que tinha passado 400 e tantos anos dentro da hierarquia egípcia, batendo, espancando, judiando, humilhando, e agora partiu atrás do mesmo povo, mas agora tinha uma grande diferença. O Deus do povo estava com o povo porque o povo estava em aliança com Deus. E ali aconteceu a maior travessia da história da humanidade, do império das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Aquilo que Paulo disse em Colossenses 1, verso 13. E do outro lado, eles cantaram o hino mais conhecido da Bíblia, o hino da vitória. Hino esse que o próprio Jesus cantou, o próprio Jesus citou em Apocalipse. E ele afirmou que ao vencedor, ele também dá o direito de cantar o hino da vitória e sentar juntamente com ele em trono. Isso não é pouca coisa. Esse mundo pertence a Deus. Olhe para cima, olhe para o céu. Esse poder que hoje Deus está te oferecendo para tomar a causa dos fracos, para derrubar Faraó, para fazer esse mundo é muito pequenininho, rapaz. Esse mundo não suporta um exército de homem valente, não. Se levantando. Esses aí que ganham dinheiro fácil para debochar da vida alheia. Quanto mais uma música debocha da vida alheia, da dignidade alheia, se alegra com a desgraça de outro, mais faz sucesso. Isso denuncia a natureza humana que está toda deformada. Mas eles ganham rios de dinheiro. Filmes terríveis que derramam sangue, estimulando pessoas, estimulando e formatando os jovens, adolescentes, com esse instinto. Matar gente é sinônimo de ser
é sinônimo de ser artista, é sinônimo de ser uma pessoa interessante, matar, ver seu sangue derramado. E eles ganham rio de dinheiro com isso. Eu poderia falar de várias entidades, de indivíduos. São faraós. Levanta-te, ele vai cair, eles vão cair. O homem dá tudo que tem pela vida. Você tem um cajado da vida, você tem a vida. Não tema que eu sou contigo, vós sois Deus. Vai, Moisés, assuma, eu sou. Quando perguntar, cadê esse Deus? Diga, eu sou. Essa palavra, eu sou, é o maior presente de Deus para a humanidade. Deus está fundindo-se com o homem com ele, com Deus. Essa palavra foi usada por Jesus ali em João 10 e o verso 30, porque ele repetiu essa palavra, disse, eu sou. Foi quando quiseram matar ele, jogando pedra. E Jesus disse, mas por acaso, interessante, vocês não acreditam no que eu estou dizendo agora, mas diz que acredita na Bíblia, na palavra. Pois é lá na palavra que está escrito, o próprio Deus disse, vós sois deuses. Jesus citou Salmo 82, que nós já lemos aqui. Então o fato é, Deus está te convidando para você fazer a travessia, a maior travessia da tua história, da pobreza para a riqueza. Fazer os faraós se curvarem diante de você. Não espere. Para começar, não espere aquilo que você não tem. Você já tem o cajado, sim. Busque a Deus. Compreenda, veja, olha para essa massa, esse povo. Se você se levantar em prol de ajudar o fraco, o oprimido, aquele que está sendo pisado, aquele que está gritando, gemendo pela miséria, pelo sofrimento. Meu amigo, minha amiga, não aceita essa ideia de achar que sofrer escassez, humilhação é sinônimo de humildade. Isso não é. Não é, meu amigo. A escassez tem sido a causa de muitas dores, de muitas separações de famílias, de casais, de muitas desonras, de muitos problemas conjugais, muitos problemas emocionais, de estresse, de todo tipo de mazela por falta de dinheiro. Preste atenção uma coisa, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas a riqueza é promessa de Deus, ser abastecido de bens é promessa de Deus, é vontade de Deus para os seus filhos. Leia lá, abra lá em Eclesiastes capítulo 2, leia o último versículo chegando no capítulo 3, lá você vai encontrar bem categoricamente, ao pecador Deus dá trabalho e ele amontoa para um propósito, para depois de amontoado Deus dá aos que lhe amam, aos que estão a serviço de Deus. Eclesiastes 5,19, ao homem que Deus ama, Deus dá riqueza, Deus dá poder para desfrutar, Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Você pode sim, não é uma brincadeira. Deus só quer te abençoar, Deus quer te dar. Nós vamos derrubar sim, nós vamos derrubar esses faraós da nossa geração. Existe faraó externamente, mas existe faraó também do lado de cá, do lado do que deveria estar do povo de Deus. Olha só, nós estamos aqui na cidade de Açailândia do Maranhão. Nós estamos com esse propósito terça-feira, quinta-feira e domingo. Nós estamos aqui. E o propósito é esse, fazer com que você faça a maior travessia da tua história. Da pobreza para a riqueza, do anonimato, da desonra para a honra, do anonimato para ser conhecido. Porque olha Jesus dizendo, ninguém acende uma luz para depois esconder essa luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É nós que temos que fazer a obra. Nós com Deus somos invencível. Se você tomar o partido da causa de Deus, você vai atrair o poder de Deus para você. E você, eu, quem quer que seja, com o poder de Deus, nos tornamos invencível. Você está sentado à direita de Deus Pai, na pessoa de Jesus. Fé e determinação. Uma artilharia pesada para cima dos teus inimigos. A travessia da vitória. Deus te deu autoridade, te deu poder.